igreja pregando é sempre um privilégio, né? E sempre uma responsabilidade muito grande diante de Deus e diante dos irmãos, né? Com que Deus possa nos abençoar e que a gente possa entregar a mensagem que Ele colocou no nosso coração. Bom, feliz 2023, né? Chegou 2023. Quem é bom de conta aí, antes que eu chegue ali na frente, quantos por cento do ano nós já passamos em 22 dias do mês de janeiro? Quem for bom de conta aí, valendo aí uma caixa de bombom, você que está em casa também, seja muito bem-vindo aqui, está valendo a caixa de bombom, hein? Quantos por cento, já que são 7%? Bem próximo, quase isso. 5, puxa vida, hein? Eu não sei se você fez igual a mim. Eu peguei 30 vezes 12, peguei 22, dividi pelo total vezes 100 e achei aí daqui a pouco a gente vai ver aqui quem tem razão. O Samuel é bom de conta também. Pois é, mas chegou 2023, né? E quais são, né, as provisões de Deus para os novos e velhos desafios? Porque tem coisa que não mudou, né? Os desafios continuam, tem que criar os filhos, tem que pagar as contas, não é verdade? Tem que ter uma vida cristã na presença de Deus, tem que fazer exercício, não é? Tem que manter as coisas em dia. E vem um novo ano e a gente, como sempre, faz aquelas promessas, né? Eu não sei que promessa que você fez para você mesmo, para tua mãe, para o teu pai, para o teu filho, para tua filha, para tua esposa, teu esposo, para a tua empresa, para o teu funcionário, para o teu patrão. Mas a gente sempre faz alguma promessa, né, de mudança, e chegou a vez da gente começar a andar num novo ano que já tem 22 dias. Deus traz, você crê nisso? Que aquilo que é necessário para a tua vida, Deus traz para você? Ou você acha que falta alguma coisa para que você realmente passe os dias que você tem que passar aqui nessa terra? É uma pergunta, né? Muitas pessoas têm pregado que nós somos filhos do Deus Altíssimo e, portanto, nós teremos algumas vantagens, né, sobre as outras pessoas comuns, vamos dizer assim. E outras pessoas fazem penitência o tempo todo, algumas pessoas também pregam isso, porque já que somos seguidores de Cristo, temos que ter uma vida de sofrimento, como ele teve. E qual seria o ponto ideal que a Bíblia nos fala? Porque ser fiel à palavra de Deus e deixar as nossas opiniões de lado é um grande desafio, sempre foi, mas principalmente nos dias de hoje, né? Deixar a nossa opinião de lado e ver o que realmente a Bíblia fala a respeito de tudo que Deus pensa e preparou para que tenhamos uma vida mais equilibrada na presença de Deus, mas eu creio que a gente não vai ver aqui nesse sermão uma promessa de não sofrimento. Não é verdade? Quando a gente vai em Mateus, e eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta, aí que a gente não vai ler algumas coisas aqui. Do capítulo 5 ao versículo 7, a gente vai falar alguma coisa do contexto. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais ao vosso Pai que está no céu, dará bens aos que lhe pedirem. Esse é um texto que está dentro do contexto do Sermão da Montanha. No capítulo 5 em diante, a gente começa a ver Jesus falar para os seus discípulos e também para a multidão que vai ser chegando. E aí, a grande questão é que Jesus está nos mostrando, nos propondo uma contracultura ao mundo daquela época e, pelo que a gente tem visto sempre, a esse mundo não mudou nada. Jesus propõe uma contracultura a tudo que se vivia. E Jesus vem falando coisas que eu imagino a cara das pessoas que começaram a ouvir aquilo que Jesus começou a falar para eles, né? Porque além de ser uma contracultura do que eles viviam, era uma decepção para o que eles esperavam.
pois o povo estava subjugado por Roma e todo mundo esperava um grande comandante para fazer um exército, quem sabe, para poder contrapor esse subjugamento que o povo de Roma, que Roma fazia a eles. E Jesus vem com essa palavra, né? Bem-aventurados, quem que são os bem-aventurados? Aí começa os misericordiosos, os humildes, não é verdade? Aqueles que são defamados, aqueles que dão sua vida pelo Evangelho, os pacificadores, os perseguidos, e aí continua, até que ele chega no capítulo 7, né? Falando que Deus vai prover aquilo que é necessário, né? E aí a gente tem que se ater muito ao texto e à interpretação do texto, porque lá na frente, quando Deus fala que os próprios pássaros têm tudo aquilo que precisam, muito mais a gente vai ter. Olha as aves do céu, se você for lá no capítulo 6, versículo 26, né? Que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam, não é? Qual de vós, no capítulo 27, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora de duração de sua vida? E aí Jesus continua falando sobre tudo isso, e depois vem, mas buscai em primeiro lugar o seu reino, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que está sendo prometido aqui são essas coisas, não são todas as coisas, porque até isso muda a interpretação. Muita gente tem falado de todas as coisas, então eu posso tudo. Não, são essas coisas. Você vai ter aquilo que é básico, e aquilo que Deus promete é aquilo que é básico para a sua vida, para você conseguir atravessar o deserto aqui na terra, não é? A promessa de esperança na vida eterna é uma promessa da vida eterna. Bom, então quando chega nesse texto, na verdade, Jesus já vem falando um monte de coisa. Isso tudo, irmãos, eu estou falando para quê? Para que a gente alinhe aquilo que a gente espera do ano de 2023. Se a gente não conseguir alinhar as nossas expectativas, a gente vai ter a tal da frustração. E a frustração é do tamanho de quê? Qual o tamanho da frustração? A gente já viu aqui várias vezes. Qual o tamanho da frustração? Do tamanho da nossa expectativa, das nossas expectativas. Toda frustração é do tamanho da expectativa, não é? Eu fui esse dia ver o jogo do Botafogo ali. Foi a turma lá, rapaz. A turma é grande lá, 6 pessoas, nós fomos lá. E a gente não espera que vá ter uma goleada do time, né? Se você espera isso, você vai voltar frustrado para casa. E foi um jogo duro, quase que empata. Então é assim. A pessoa entra numa empresa, tem uma expectativa, não, daqui a pouco eu vou estar lá na frente, vou estar ganhando mais e tal. Aí a coisa não acontece, e aí a sua decepção é grande. O meu filho, eu vejo pais elogiando filhos, né? Assim, com exagero, né? Meu filho é muito bom nisso, naquilo e tal. Daqui a pouco o filho pisa na bola e a decepção é grande. E o próprio filho, quando acha que o pai é um grande herói que nunca vai falhar, daqui a pouco ele tem uma decepção, e a decepção também se torna grande, porque a expectativa que ele tem é baseado em que tudo vai dar certo, nada vai dar de errado, e até nos grandes projetos tem as válvulas de escape, né? Porque algumas coisas vão dar errado e você tem que sair para algum refúgio nos projetos. Deus se manifesta com sua presença e seu poder em nossa vida. E é lógico, Ele poderia dar tudo. Ele poderia dar uma vida de tranquilidade. Se não fosse o pecado, lá atrás era isso que iria acontecer, mas houve o pecado e o próprio Deus amaldiçoou essa terra. Então, as coisas estão escritas. O nosso maior problema de sofrimento, de criar muita expectativa, é não considerar a Bíblia um livro realmente escrito para seguirmos. A gente até fala isso, mas a gente não considera quando a gente lê. E a gente vai criando coisas, e vai criando ilusões, e a gente vai se frustrando a cada dia, e a gente vai se desmotivando, e vai tendo problemas até emocionais. Não é? Não há limites para o seu agir? Não há limite para o seu agir. Não é um Deus apenas territorial? Não, não é. Deus é um dissipador do medo. É um libertador da angústia. Aquele que tem Jesus em seu coração, ele se angustia sim.
Mas, quando você realmente está num ponto de desequilíbrio muito grande, o Espírito Santo vem, Jesus Cristo vem ao nosso encontro e tira a angústia. Quantas vezes a gente está super angustiado com muitos problemas e de repente te vem uma paz que excede a todo o seu entendimento. E você fala, puxa, eu acordei tranquilo, mas por quê? Porque Deus faz isso conosco. Ele é um dissipador do medo. Seu poder se manifesta em meio ao desespero humano. Porque há dias, irmãos, que a gente vive um desespero financeiro, um desespero na saúde, um desespero no relacionamento, um desespero profissional, qualquer que seja a área, é um desespero. E o poder de Deus se manifesta em meio ao nosso desespero humano. E é isso que está prometido. Isso está prometido. Fora disso não há o que a gente tem expectativas. Falando em desespero humano, vocês lembram muito bem dessa passagem, onde Deus pede para que Abraão sacrifique seu filho Isaque. O que Abraão faz? Ele corre ou vai sacrificar? Ele atende. Ele atende e vai. E com certeza bateu um desespero em Abraão. Porque qual de nós que, se tivéssemos que dar o nosso filho, eu acho que até a gente gostaria muito, se fosse o caso, de dar a nós mesmos. Eu acho que qualquer pai é capaz de atravessar na frente de uma bala para não atingir o seu filho. Não é assim? Mas Abraão vai. Abraão vai porque ele vai atender um pedido do próprio Deus. Quando Isaque disse a Abraão, você imagina essa caminhada, Isaque conversando com Abraão, seu pai. Meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E eu acredito que nessa hora o coração de Abraão estava realmente em desespero. Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiam ambos juntos. É claro que Abraão estava conversando ali, né? Vamos lá, tranquilo, mas ele tinha mesmo a interpretação que ele daria a seu filho. Quando Deus aparece e manda o cordeiro, tendo Abraão erguido os olhos, isso lá já no versículo 13, no versículo 8, 9 até o 12, tem a continuação da história, né? Quando Deus volta a falar com Abraão, e tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão um carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Então, se a gente voltar aqui um pouquinho, a gente vai ver o que eu estou dizendo aqui, ó. Seu poder se manifesta em meio ao desespero humano. Essas são riquezas que não têm preço. As coisas que acontecem na vida do cristão são coisas que não têm preço. Nós não estamos falando de coisas materiais, nós estamos falando de coisas espirituais, nós estamos falando de uma esperança maior naquele que pode todas as coisas. E essa deveria ser, tem que ser, e sempre será a nossa maior esperança. Apesar de tudo isso, sempre foi e sempre será um desafio acreditar no próprio Deus, porque somos humanos, e a gente sente, a gente vê, né? A gente ouve, a gente percebe aquilo que a gente vê com os nossos olhos, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente percebe, são coisas visíveis. E a esperança da vida eterna, ela já diz eterna, mas ela é invisível, né? E a vida terráquea é a visível. Então, é muito complicado para nós seres humanos, realmente, é um desafio. Tanto é que, se você pegar todo o contexto desses 40 anos atravessados no deserto pelo povo de Israel, você vai perceber o quanto que foi difícil para eles realmente acreditar em Deus, acreditar que eles chegariam lá do outro lado e que tudo, porque toda hora acontecia um problema. Não é porque não estava tudo bem, eles estavam reclamando, não, aconteciam problemas.
Essa história dessa travessia é mais ou menos a história da nossa vida, não é? É claro que lá o sofrimento foi muito grande, porque eles estavam saindo de uma escravidão, com uma promessa de não serem mais escravos, e de repente se deparavam com situações muito difíceis, muito complicadas, que passavam muito do limite deles. Mas tinha uma diferença, eles viam a mão de Deus operando sobre a vida deles. E mesmo assim, continuavam incrédulos com algumas coisas. Então disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito, que tu nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Porque eles ficaram lá. Tem certeza que nós vamos? Não, nós vamos, Deus prometeu. Tem certeza, ó, não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Olha como é complicado confiar em Deus na hora da angústia. E o Joel pregou muito bem domingo, eu gostei muito da mensagem do Joel, e ele falou que nós somos como ladrão, não é? Nós somos pecadores como qualquer um, nós somos fracos como qualquer pessoa. A diferença é que nós acreditamos no sacrifício de Jesus, e através de Jesus nós temos a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. A diferença é que a gente sabe que essa vida aqui é passageira, e que esse deserto uma hora vai acabar. Mas aquele que coloca o seu coração nessa vida, aquele que coloca todas as suas esperanças e todas as suas fichas nessa vida terrena, ele não só fica sem esperança da vida eterna, como também vai ter dias ainda mais difíceis do que aqueles que confiam no Senhor. Porque aqueles que confiam no Senhor sabem que Deus é soberano e tudo está no controle dele, e ele nos ama. Então, aquilo que a gente não consegue, aquilo que a gente não pode, aquilo que é o nosso limite, Deus entra e nos acode, e nos socorre, porque Ele é socorro bem presente na hora da tribulação. A gente vai chegando a uma certa idade, a gente tem que colocar tudo, né, João, no papel, né, porque senão a gente esquece alguma coisa, não é verdade? Eu acho essa frase muito pertinente para os nossos dias, para o nosso momento, para aquilo que é a grande discussão mundial, né? Há realmente uma crise muito grande em todo o mundo, em várias áreas. Vocês veem, por exemplo, que até as empresas de tecnologia, né, que estavam empregando muita gente, né, Samuel? Que quando teve a pandemia, eles tiveram um crescimento assim, astronômico. De repente começam a demitir pessoas, começamos a ter problemas em várias áreas, não é? Mas quando o presente parece insuportável, o que a gente tem a impressão? Que o passado era melhor. E a gente vira um grande saudosista, uma grande saudosista. A gente, nossa, mas como eu era feliz e não sabia. Frases como essa vêm e às vezes viram até crença, né? Crença é uma absoluta verdade, mesmo sendo uma grande mentira. Então a gente vem com as nossas crenças. Nossa, como eu era feliz e não sabia. Como que as coisas eram muito mais fáceis. É porque você não viveu a vida do seu pai e da sua mãe. É que você não viveu a vida dos seus avós, né? É porque quando você agora tem uma empresa, você não viu aquele lá que começou lá, não é não, Ademar? Saindo aqui para São Paulo, o Robson também pegou essa fase aí, né? E aí daqui os netos, os filhos, não sei como é que vão pegar, mas não sabe as noites sem dormir, né? As dificuldades, não estou dizendo que eles não vão levar a sério, mas é isso. Então sempre foi difícil, nunca foi fácil, desde a época de Cristo. Aí você vai ver as cartas de Paulo escritas ali, 300 anos, mais ou menos, 300 anos depois de Cristo, tem algumas, né? Esses livros do Novo Testamento são mais ou menos assim, né? 400 anos, 600 anos após Cristo, mais ou menos essas épocas. Desde aquela época, mesmo os relatos do Novo Testamento já são de muita dificuldade. Paulo chega a falar, falando dos pais casando com, não é?
com pessoas que não deveriam, as mulheres casando, os filhos, não é? Porque já haviam problemas sérios. E pessoas entrando na justiça contra pessoas da mesma fé, não é? Não é assim que está lá? Então, assim, sempre já foi difícil a questão do relacionamento, sempre já foi difícil algumas outras questões. Paulo chega a falar para algumas comunidades: olha, vocês deveriam ter me ajudado, mas vocês não me ajudaram, mas não tem problema, porque Deus não vai deixar eu passar as necessidades básicas e Deus sempre provém. Então nunca foi fácil, nunca foi fácil. Agora, não quer dizer que a gente não esteja passando por problemas, irmãos, e não quer dizer que 2023 vai ser um ano fácil, porque as nossas frustrações podem ser grandes se a gente criar uma expectativa muito grande para esse ano. Mas quando o presente parece insuportável, a gente tem a sensação que o passado era melhor. Só que os velhos paradigmas continuam. E toda virada de um tempo, né, de uma fase, e a gente pode criar as nossas fases, não é assim? No verão eu vou fazer isso, no inverno eu vou fazer aquilo, no outono eu vou fazer aquilo outro. Tem muitas pessoas que tem que fazer uma obra, né? E se a obra é externa, tem que fazer no inverno, porque no verão chove todo dia e se perde muito material, né? Se o trabalho é interno, você pode fazer no verão. Então tem todas essas questões do tempo, que você pode ser ano, pode ser pelo verão, pelo inverno. Na Europa muda muito, nos Estados Unidos você vê, aqui a gente para no final do ano, e lá dia 2 de janeiro tem jogo de futebol, parece que o campeonato continua, só para meio do ano, muda tudo, dependendo da cultura. Eu não sei qual é o seu ciclo, eu sei qual é o ciclo do Brasil, que a gente vive, o ano é uma divisão muito grande para a gente, 31 de dezembro, né? Muda tudo, mas os velhos paradigmas, eles continuam, e a gente fala, e a gente ouve que tudo vai mudar. Não vejo a hora de acabar 2022, não é assim? Mas 2021 se falou a mesma coisa. Nossa, tomara que essa pandemia vá embora, não vejo mais a hora e tal. Para você. Para as empresas que estavam ganhando muito dinheiro na pandemia, eu duvido estar falando isso. Muitos estavam comemorando. Depende da ótica. Depende do egoísmo, porque todos nós somos egoístas, e depende do nosso egoísmo, e depende da nossa fase, a gente vai estar falando, criticando ou não. E é isso que acontece aqui na humanidade. Mas não vejo a hora de acabar 2019, depois não vejo a hora de acabar, não, mas está acabando, segura mais um pouquinho, peraí que 2021 vai acabar, não, 2022, e agora a gente entrou em 2023, não vejo a hora de acabar 2022, e entramos em 2023, aí vai a conta que eu fiz, tá? Vai a conta que eu fiz, já estamos no dia 22 de janeiro, já se foram 6,04% do ano. Depois, talvez eu esteja errado, tá? Mas vocês foram bem próximos aí. Mas, gente, 6% do ano já foi, ou 7%, é muito rápido, não é? 7%, quase 10% já se foi. Daqui a pouco a gente está falando, nossa, como está voando o ano, já estamos em junho, não é assim? Quem tira férias então, né? A pessoa tira férias, começo de janeiro, quando vê, já acabou janeiro. E é assim que a gente vive os ciclos. Existe uma coisa que chama-se atemporalidade do tempo, né? O tempo ele pode ser temporal ou pode ser atemporal. Às vezes um mês representa um ciclo, um período tão importante da sua vida que entra a temporalidade do tempo, e aquele mês fica marcado com grandes triunfos, com grandes avanços na sua vida. E tem vezes que passa 5 anos e não acontece nada, não aconteceu nenhum avanço, nenhum desenvolvimento. Porque isso é a temporalidade do tempo. Às vezes você tem uma conversa com um amigo, uma conversa com uma pessoa que vale pelo ano todo. Às vezes você tem uma aula na faculdade, ou no segundo grau, não importa, ou na escola dominical, que vale pelo ano todo. Porque uma frase ficou no seu coração, houve mudança, houve transformação, houve desenvolvimento. Então a gente precisa pensar na temporalidade do tempo. Uma conversa com um pai, um pedido de perdão a alguém que você nunca fez, pode valer mais do que 5 anos
da sua vida. Então, mais do que pensar nos ciclos, é muito importante a gente pensar na qualidade do tempo que a gente está vivendo, para que a gente viva realmente momentos que sejam bons para a nossa vida, mas que sejam bons para a vida do nosso próximo, e que a gente, dessa forma, testemunho do nosso amor às pessoas, como Jesus falou, né? Que nós precisamos amar ao outro, a quem a gente vê, não é? Porque senão a gente não pode amar a Deus a quem a gente não vê. E eu quero propor aqui algumas práticas para que a gente tenha melhores expectativas. A gente não pode nunca pensar que o resultado é tão matemático assim, né? A gente faz planos, não é? A Bíblia já fala que a gente faz plano, mas a resposta certa vem do Senhor. Certa pela esperança que temos, né? Mas muitas das vezes a gente pode pensar que é errada pelo que a gente vê, pelo que a gente enxerga e pelo que a gente interpreta. Mas a Bíblia está dizendo que a resposta é certa, mesmo sendo um grande não para aquilo que você espera um grande sim. A resposta de Deus é sempre certa para a nossa vida. E se você olhar para o seu passado, você vai perceber, muitas vezes você ficou revoltado com uma mudança que você teve que fazer na sua vida, fora da tua vontade, e depois você chega aqui na frente e você fala, puxa vida, aquilo foi tão necessário, e eu ficava reclamando aquele dia. Eu já contei isso aqui várias vezes, mas eu lembro um dia que meu pai me botou num caminhão para me tirar lá do Rio. Eu jogava futebol, eu tinha muitos amigos, eu estava muito feliz lá, e de repente eu venho para Volta Redonda num caminhão, e eu pensava, que direito esse cara tem de me tirar daqui de onde eu estou, para me levar para um lugar daquele e tal. E aí agora eu percebo que eu conheci a Miriam, eu tenho o Vitor, eu tenho o Joel, meu amigo, o Ronaldo, estou no meio dos presbíteros, estou aqui pregando para vocês. Já tive tanta história com H aqui em Volta Redonda, mas a gente não percebe na hora. A gente não consegue entender, porque a resposta certa vem do Senhor, mas é a resposta certa que vem dele, não a sua resposta certa. Porque você não consegue enxergar o futuro. A gente muito mal enxerga o dia de hoje, e muito mal interpreta o que se passou na nossa vida. Mas o ideal é a gente aprofundarmos um pouco mais quando a gente lê a palavra de Deus, e pegar essas promessas de Deus, que não são promessas de texto, mas promessas de contexto, para que a gente entenda realmente qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E no final, tudo vai dar certo. Porque o final é a vida eterna com Jesus Cristo. Então, eu quero aqui vou propor 3 práticas para que a gente possa melhorar as nossas expectativas para termos um 2023 saudável. O que quer dizer a palavra saudável? Com saúde. Com saúde espiritual, com saúde mental, com saúde física. Porque o mundo está ficando doente, as pessoas estão com problemas emocionais profundos. Eu acho que nunca se teve tanta discussão na psicologia, na psicanálise, na psiquiatria, sobre tantos problemas mentais, sobre tanta inquietação, né? Tanto estresse que a humanidade está vivendo. Então, o que eu quero propor são práticas para melhorar as nossas expectativas e sermos mais saudáveis em 2023. Bom, precisamos corrigir as falsas expectativas, né? Quais são as nossas expectativas realmente, e quais são as expectativas que são corretas, que são possíveis ou que são falsas? Aí é claro que a gente poderia falar de algumas ferramentas, como SMART. Uma meta, ela precisa ter tempo para acontecer, precisa ser possível, né, que aconteça, não coisas impossíveis, coisas extraordinárias que você fica esperando, né? Poderíamos falar de algumas ferramentas, mas eu quero falar só disso. Quais são as suas expectativas, né, para que você não tenha grandes frustrações? Precisamos corrigir essas expectativas. Primeiro, em relação a Deus, daquilo que Ele está prometendo, e não daquilo que você está ouvindo que as pessoas estão falando que Ele está prometendo. Segundo, em relação ao outro, a perfeição que você está querendo encontrar no outro, aquilo que você está querendo cobrar do outro, e a você mesmo. Isso serve para mim também. Então a gente precisa alinhar, a gente precisa corrigir essas falsas expectativas. Isso é a minha primeira dica.
Nossa percepção de sucesso, fracasso está diretamente ligado àquilo que a gente cria, não é? É claro que todos nós temos sonhos, é claro que todos nós temos expectativa, e não tem como a gente tirar isso, né? O problema é a gente querer coisa grande demais e não acontecer. Também não querer nada não é bom, você precisa querer alguma coisa, você precisa batalhar para isso, você precisa correr atrás daquilo que você tem de sonho, mas dentro de uma expectativa saudável. Será que Deus quer que todo mundo seja advogado? Será que Deus quer que todo mundo agora vire jogador de futebol porque o outro ganha? Quais são as suas expectativas, os jovens, da profissão que você quer? Qual é aquele talento que você tem natural? Qual é realmente com a sua missão de vida? Será que onde você está servindo a Deus? E Deus ama a todos nós que somos seus filhos. E Ele nos tira de alguns lugares, não é? E coloca a gente em outros lugares para que a gente sirva a Deus e para que a gente não se perca para o nosso próprio bem. Então a gente precisa alinhar isso. A nossa postura tem mudado dentro das nossas expectativas. As nossas ações, o nosso comportamento, o comportamento dos nossos filhos, nossa dedicação, a nossa fé. Como que a gente tem agido com relação a tudo isso? Porque se não tem mudado, também não pode mudar o resultado. Concordam? Nós não podemos mudar um resultado se a gente não muda as coisas. Estou falando de resultado até humano mesmo, porque aquilo que Deus quer vai acontecer sem a sua vontade, mas aquilo que é de sua parte. Nós precisamos dessas mudanças. Então, a gente não pode ficar criando expectativa de resultado se a gente mesmo, né, a gente viu aqui, posso dar um exemplo, que é um amigo meu, o Hugo, né, que estava aqui tocando violão, e eu falei, nossa, como que o Hugo melhorou de harmonia, tocando violão aqui, fazendo acordes, né, e uma sequência de acordes aqui, uma harmonia bem legal, mas o Hugo se dedica pra caramba, para estudar violão, guitarra, não é? Então, o resultado dele muda porque houve dedicação. Então, a gente fica criando expectativas em coisas que a gente não sai do lugar e fica criando que vai melhorar, e aí a gente vai ficando doente, sabe? A gente quer uma igreja melhor, nossa, mas a nossa igreja está desanimada, está isso, está aquilo, mas a gente não faz nada para mudar. A gente fica culpando o conselho, a gente fica culpando o pastor, culpando o diácono. O trânsito é horrível, mas aí você vai e passa pela calçada para cortar o outro. Ah, a cidade está um lixo, aí você joga o lixo pela janela. Então não adianta, a gente precisa mudar a nossa postura, as nossas ações, nosso comportamento. E precisamos cobrar isso dos nossos filhos também. Todas essas falsas expectativas nos deixam muito fracos, nos deixam muito doentes, fisicamente, cansados, emocionalmente. Essa fragilidade trazem doenças sérias. Eu não estou querendo dizer que você está doente porque está acontecendo isso, não, porque doença sempre teve, sempre vai ter, e a gente, quando vê, a gente percebe. Domingo eu estava falando sobre isso, né, Joel, aqui na escola dominical, e eu acho que alguém levantou ali e falou assim, não, porque, como é que a gente... Eu falei, eu estou lutando. A gente estava falando sobre o avanço tecnológico aqui na escola dominical. Os avanços tecnológicos, eles trazem problemas sérios para a nossa vida. As redes sociais trazem problemas sérios para a nossa vida. Sabe, traz angústia para a nossa vida. As mudanças tecnológicas trazem, então a gente tem que tomar cuidado. Qual é a guerra que a gente vai entrar? Não é? Qual é a batalha? Porque o negócio é quase que muda muito. Quem vende pela internet, o comércio hoje tem que vender pela internet, mas muda a regra toda semana. Os marketplaces, todos eles mudam o tempo todo. E você fica aflito com aquilo, já dorme aflito. Não é? Então, a gente precisa tomar cuidado, porque talvez não dê para ter aquele resultado que a gente espera, e a gente fica desmotivado. Porque o que nos motiva são muitas coisas.
Eu posso motivar o Ademar elogiando ele. Poxa, Ademar, você é um cara que faz falta aqui e tal, que bom que você está aqui, pai, você é uma pessoa tão boa, que história bacana que você tem. Eu posso estar motivando ele. Tem gente que gosta desse tipo de elogio. Eu posso estar motivando ele de alguma forma. Eu estava vendo uma pessoa falar que, eu não sei se foi Augusto Cury, algum deles, que tem algumas culturas interessantes, né? A pessoa tem um filho, e aí, em vez de mandar aquele WhatsApp, parabéns pelo filho, a pessoa vai lá e leva a fralda. Isso é motivador, porque isso é pessoal, sabe? Isso não é uma coisa assim, sabe? Que antigamente você recebia na sua casa lá, no seu aniversário, 3 pessoas para te dar os parabéns. Hoje você recebe 500 parabéns, 1000 parabéns. Tem gente que recebe 1 milhão de parabéns. Tudo virtual. Não que você não possa dar um parabéns virtual, mas nem liga para a pessoa. Acontece, a gente faz isso, eu faço isso. A gente faz isso. Então a coisa vai ficando impessoal, a gente vai não tendo mais motivação, porque a gente nem sabe se o outro quer a gente bem mais. A gente nem sabe se a gente faz falta para o outro. E aquelas perguntas que a gente via em palestras motivacionais, né? Se você morresse hoje, você faria falta? Eu acho que nenhuma. Eu acho que nenhuma. Talvez essa fosse a nossa resposta. Não é? Porque a gente não percebe mais essas questões. Aquela coisa do professor chegar, né? Acontecia isso. Eu vivi isso. Nossa, Vânia, estou vendo aqui que você gosta de economia. Que legal. Que joia, poxa, aqui lê o Jornal do Brasil, está vindo um negócio aí, não acontecia isso às vezes? Então não tem mais isso. Então a gente vai vivendo um mundo muito irreal, um mundo muito fictício, um mundo muito robotizado. E a gente precisa humanizar isso. Porque tantos judeus pedem sinais, lá em 1 Coríntios, tá, irmãos? 1:22, como os gregos buscam sabedoria. O mercado judeu pede milagres, curas, sinais e prodígios. O mercado grego pede filosofia, ciência, teoria e conhecimento. O que é que você tem pedido? Qual o mercado que você busca? O que Paulo diz? Nós pregamos quem? A Cristo crucificado. Vamos ler juntos? Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então a mensagem do Evangelho é contrária a expectativa do mercado. A mensagem do Evangelho é contrária às nossas expectativas. É por isso que o Sermão da Montanha é tão duro e tão pouco praticado, mas muito pouco praticado. Apaziguar, levar a paz para as pessoas, dar a outra face quando alguém bate. Entender que quando é perseguido, é necessário que seja perseguido. O nosso discurso está muito fora, e a nossa prática mais fora ainda. A gente está muito fora, porque a mensagem do Evangelho é contrária às expectativas do mercado, e se a gente não for na contracultura, a contracultura nem sempre é boa. Nem sempre é boa. Você entra numa empresa, ela tem uma cultura, você vai lá e quer fazer uma contracultura. Não é legal isso. Você já entrou sabendo qual era a cultura da empresa, não vai lá querendo fazer a contracultura. Você aceita ser membro de uma igreja que pensa de uma forma, que tem as suas regras, que tem as suas crenças, você quer mudar toda a igreja. Isso não é legal. Essa é uma contracultura que não é boa. Mas a contracultura que Jesus nos provoca, que Jesus nos ensina, ela é importante porque ela é uma contracultura ao pensamento mundano, ao pensamento egoísta do homem, que nos leva para distante de Deus. E não nos aproxima de Deus, ele nos distancia. E aquilo que o Joel falou aqui domingo passado, e hoje ele repetiu, a gente fica muito leve quando a gente percebe e a gente vive aquele momento em que a gente pede perdão ao Senhor pelos nossos pecados.
Porém, isso não pode ser um motivo que nós temos esse tempo, nós temos esse perdão para que a gente continue pecando. E não continuar pecando é ir na direção de Deus, é ir na direção do Sermão da Montanha. E é difícil, e não é fácil, mas a expectativa do Evangelho é contrária à expectativa do mercado. Romanos 5, 2, 5, estamos firmes o quê? Na graça. O que é graça? A graça é algo não merecido. A gente está firme na graça que Deus tem por nós, mas não pelo nosso merecimento. Mas também a gente se gloria nas tribulações, porque as tribulações elas trazem outras consequências importantes. Sem tribulação não há consequências importantes para a nossa vida. Se tudo andar bem na nossa vida, a gente fica naquela zona de conforto. Então ser filho de Deus não é ficar na maré mansa, não é ter uma vida que tudo dá certo. Pelo contrário, porque essas tribulações elas são boas. Elas são boas as tribulações. A gente fica reclamando, mas as tribulações são boas, porque elas produzem perseverança. Não sei se você já correu, já participou de um esporte e teve dor para terminar o jogo, e teve dor para terminar aquela corrida, e teve dor, Ronaldo, para subir de bicicleta aquele morro. Esses problemas é que trazem perseverança, é que trazem preparo físico, é que trazem musculatura. Não precisava passar o slide, né? E trazem musculatura. Aqui nós estamos falando da musculatura da fé, da perseverança, porque isso nos deixa forte para sermos pessoas maduras. E a gente ouviu aqui muitas vezes, e a gente concorda, que Deus está muito mais preocupado com o nosso amadurecimento do que com o nosso conforto aqui nessa terra. Então, irmãos, talvez o ponto central aqui seja que as tribulações, elas fazem parte, glória a Deus, porque elas existem. Para que a gente amadureça, para que a gente se achegue mais a Deus, sabendo que tudo isso promove coisas importantes para nós cristãos. E por fim, a esperança. A esperança, não essa esperança vazia, mas aquela esperança que não nos causa decepção. Acho que é Cortella que fala a esperança do verbo esperançar, né? Que você tem esperança naquilo, mas você vai e luta para que aquilo aconteça. Só que nesse caso, não é isso, é pela graça. Não é porque a gente luta. A gente luta porque a gente fica animado porque Deus nos ama. A gente luta e tenta não pecar porque a gente fica animado porque Jesus nos perdoa. É o contrário. A gente fica motivado. A gente fica motivado porque a gente percebe o amor de Deus para conosco. E essa esperança, ela não nos causa decepção. Se você quiser ter uma esperança que não causa decepção, é a esperança na vida eterna em Jesus Cristo. Deus não está preocupado, eu já falei sobre isso. E aí, quando a gente lê esses textos de Paulo, e muitos textos, uma grande parte dos textos de Paulo foram escritos aonde? Na prisão. Nós não estamos falando de uma pessoa que estava ali escrevendo de boa, debaixo de uma árvore, tomando um suquinho, né? Lá no hotel, escrevendo seu livro, não é assim? Não. Nós estamos falando de alguém que estava escrito na prisão. Por causa de quê? Do Evangelho, olha aí. Por isso que ele fala da perseverança, da luta, né? E da grande esperança. Então, ou alguém acha que Paulo está falando de outra esperança? Não é? Se ele se refere a outra esperança, ele foi extremamente mal sucedido. Você está falando da esperança de vida boa aqui, ele falou, porque não teve. Teve ou não teve? Não teve. Então ele está falando é dessa esperança. É dessa esperança que vem através de Deus, pela graça de Deus em nossas vidas. Por isso que Paulo estava muito tranquilo, né?
pelo que a gente lê, pelo que a gente consegue interpretar do texto. Precisamos, minha segunda dica é que a gente precisa fazer avaliação. A primeira é alinhar as nossas expectativas, a segunda é fazer avaliação. A gente precisa fazer uma avaliação imparcial, um diagnóstico. Assim se começa um planejamento, em qualquer área. Vivemos uma cultura que nega seu passado, não é verdade? E não tem proposta alguma para o futuro. Sem uma visão clara de quem somos, para onde vamos, somos facilmente absorvidos pelo caos. É isso que acontece. A gente é absorvido. A gente é absorvido. Vocês lembram desse texto do sogro de Moisés? Que ele chega para Moisés e começa a ajudá-lo a dividir as tarefas, a perceber que ele não podia fazer tudo, que não era proveitoso, não é? Que não era interessante a maneira com que ele estava agindo. E aí o Jétro, avaliou e percebeu de cara que não havia eficiência no que ele fazia. Às vezes, irmãos, a gente faz muita coisa achando que a gente está sendo eficiente, mas a gente não está sendo eficiente, não é? A gente precisa ter uma visão real e não emocional da situação. Às vezes precisa de um Jétro na nossa vida, para que a gente enxergue melhor as coisas. E terceira e última dica, precisamos compartilhar a carga. É pesado demais carregar uma carga sozinho. Se você já trabalhou aí, ou já fez uma mudança, coisa mais pesada, né? A gente sabe que quando vai 2, é melhor. Tem um pessoal aí que gosta de, não, deixa que eu levo 2 sacos de cimento, 3 sacos de cimento. Tem cara que é meio fortão e vai e leva, mas tem uma hora que vai dar ruim o negócio, né? Tem uma hora que a coisa pode dar um problemão. Então é melhor compartilhar. Então procura dentro do povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por chefes de 1000, e ele vai dando as dicas ali, do compartilhamento, É claro que a gente podia usar outros textos, é claro que a gente podia usar outros exemplos, mas a gente precisa compartilhar. Melhor é serem 2 do que 1, não é? Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Eu sei que tem gente que vive sozinho, que consegue. Uma vez eu estava viajando, encontrei uma pessoa que ela saiu do país dela, ela veio para o Brasil, ela mora sozinha, ela não tem ninguém, e falei, mas o cara está se resolvendo, né? Fiquei pensando, assim, questionando aquilo, mas a Bíblia está falando, para mim faz muito sentido isso aí, porque eu tenho alguns problemas que sozinho eu acho que não vai dar certo não. Tem gente que gosta de viver sozinho, mas não é a recomendação bíblica. Se 2 dormirem juntos, quem é que já viu aí o pessoal aí das aventuras, né? Das sobrevivências, que precisa ali fazer o fogo, precisa estar junto, porque senão pode até morrer de frio mesmo, né, em situações. 2 são melhores. Cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. E para terminar, né, nós já estamos encerrando aqui. Obrigado a você que está aí nos assistindo à distância. Obrigado pela sua presença. Irmãos, também muito obrigado a vocês que estiveram aqui ouvindo esse tempo todo. Que Deus os abençoe. Para encerrar, uma pequena resumo aqui. Não se esqueça do que vimos hoje. O Deus provedor traz as provisões necessárias para os velhos e novos desafios. Tá? Não pense que você não terá a provisão de Deus, porque você terá. Jesus propõe uma contracultura aos bem-aventurados. Ele não está propondo essa contracultura a qualquer um, não. Só aos bem-aventurados. Deus é quem dissipa todo medo. É quem liberta da angústia. Não há outro poder capaz de tirar um homem da angústia sem ser Deus. Até a medicação que você usa, Deus permitiu que acontecesse. Tudo vem de Deus.
O poder de Deus se manifesta em meio ao desespero humano, não se esqueça disso. Quando você estiver numa angústia muito forte, quase que desesperado, o poder de Deus é que vai se manifestar e você tem que buscar esse poder. Devemos fazer então o quê? Corrigir nossas falsas expectativas, fazer uma avaliação honesta de nós mesmos. Precisamos compartilhar a carga. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Novamente, 2 Coríntios. A nossa suficiência vem de quem? De Deus. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Feliz 2023 para você. Que Deus nos abençoe a termos um ano não plenamente feliz, mas de contentamento em Cristo Jesus.